Olá, desperta! Olá, desperto! Esse é o quarto vídeo da nossa jornada do despertar espiritual e nesse vídeo a gente vai falar sobre a segunda fase do despertar, que é a fase do pequeno gafanhoto. É a fase em que nós devoramos todo tipo de informação e todo tipo de conhecimento. O meu nome é Nando Pimentel e eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês essas informações. Vamos lá bater esse papo? Bom, pessoal, antes de começar o nosso bate-papo, os famosos recadinhos, toda terça-feira a gente tem um atendimento fraterno, é um atendimento que acontece à distância, com trabalho de cura, desobsessão, apoio espiritual, envio de reiki à distância, o link aqui nas descrições, você pode solicitar para você ou para alguém que você conheça, encarnado ou não, tá bom? Então, até às 16 horas de todas as terças-feiras você pode solicitar e o trabalho é realizado das 20 às 20h45, também da terça. O segundo recado é que se você estiver vendo aqui esse vídeo em janeiro de 2020, dia 1º de fevereiro, nós vamos ter o primeiro encontro fraterno do Mosteiro Moderno, onde nós vamos fazer um trabalho de harmonização com Tai Chi Chuan, uma palestra sobre cura, autocura como ferramenta de evolução consciencial e também vamos fazer uma sessão de aplicação de reiki xamânico. E por último, também no dia 8 de fevereiro, a gente vai ter a nossa iniciação Reiki 1, com conhecimentos xamânicos, orientada aí pelo nosso mestre Reiki André. Tá bom, pessoal? Todos os links estão aqui nas descrições, caso você se interesse. Bom, na fase do pequeno gafanhoto, que é a segunda fase da nossa jornada de despertar consciencial, e se você está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, volta lá no primeiro vídeo, vou colocar o cardzinho aqui da playlist, tá certo? Para que você possa começar do início, não começa de agora, vai lá para o primeiro vídeo para acompanhar a sequência. Nesse vídeo aqui já é a segunda fase que é a fase do pequeno gafanhoto. Eu coloquei esse nome porque é uma metáfora, né, que é usada aí por um mestre que ensina um discípulo em um filme de arte marcial e o pequeno discípulo, né, o discípulo dele, ele fica ansioso pelo conhecimento e pela sabedoria, e o mestre chama o discípulo do pequeno gafanhoto. Então, que o gafanhoto é devorador, né? Então nessa fase a gente passa a ser devorador de conhecimento. A gente tem tanta dúvida que a gente passa a ser uma mente muito inquieta. E na realidade, nessa fase também, né, o questionamento, o principal grande questionamento que a gente tem está com relação às religiões, né? Por que a gente tem tanta religião, né? Por que existem conflitos nessas religiões. Então a gente passa a entender, passa a procurar entender o nosso lugar nessa seara de religiosidade e espiritualidade que existe aí. A gente começa a buscar interrelacionar tudo isso e também a gente passa a experimentar um pouquinho de cada coisa para ver aonde a gente se encaixa, aonde a gente reverbera com relação a isso. E nesse momento, em muitas situações, as pessoas adentram a uma religião. Elas passam a fazer parte de uma religião. E aí, nesse processo, isso se dá muito por conta da situação da religião significar e responder a algo muito importante para ela. E aí nessa situação, normalmente, ela se conecta e fica realmente ligada a uma religião. Ou pode acontecer ao contrário, a pessoa já vinha ligada a uma religião e de repente a religião deixar de fazer qualquer sentido para ela. E consultando os meus mentores com relação ao porquê e nesse momento as pessoas se conectarem a uma religião, porque não foi o meu caso, né? Eu me desconectei completamente de qualquer religião, apesar de ser religioso, digamos assim, né? Eu me sinto religado, digamos, eu busquei a minha ligação com Deus, com o universo, enfim, mas eu não estou hoje preso a nenhuma religião em si. Eu pego as informações em cada local e trago a minha verdade. Então é essa minha verdade que eu gosto de compartilhar com vocês para que a gente possa se desenvolver juntos aí, tá bom? Então conversando com o meu mentor sobre o porquê
né, de algumas pessoas nessa fase se conectarem a algumas religiões. Ele justificou dizendo que na realidade tem a ver com, às vezes a pessoa sente uma volta para casa, né? A pessoa sente-se na realidade aconchegada ali por ter experiências anteriores em outras encarnações com relação àquela religião específica. E em outros casos, as religiões também representam conhecimentos e tradições de experiências pregressas até de outros orbes que não da Terra. Então as religiões têm um pouco dessa situação, né, de trazer a representatividade de algumas ordens conscienciais que vieram à Terra e que eles mantivessem um conceito cultural e um conceito de familiaridade, de práticas e filosofia que fizesse sentido para que essas pessoas que encarnassem aqui na Terra não se sentissem tão desligadas. Por isso que em muitas religiões e em muitas religiões não, em muitos conhecimentos esotéricos e também muito ligado à ufologia espiritualista, isso permeia esse conceito da origem das religiões, né? Da questão da origem cósmica das raças, né? De que muitas raças ancestralmente vieram de locais distintos do universo e traziam esse conhecimento e essa cultura necessária para que elas tivessem uma adaptação melhor e que as coisas fluíssem de uma forma mais sensível. E que também cada religião recebeu um conhecimento e a prática necessária para o desenvolvimento consciencial daquela horda, né, ou conjunto de consciências que ali se manifestaram e que fizeram parte dessa religião. Bom, então, quando a pessoa não possui essa ancestralidade, né, tanto de uma vida pregressa encarnada ou de uma ordem cósmica interplanetária, a pessoa dificilmente consegue se conectar a uma religião. Por quê? Porque, na realidade, o processo hoje nosso consciencial de despertar, ele está muito alinhado com o conceito cósmico, ele está muito alinhado com o nosso desapego com relação a qualquer tipo de dogma. Ou seja, cada um vive a sua própria realidade, cada um vive a sua própria verdade, porque cada um de nós se percebe e sente-se realmente como parte do todo, como parte do universo. Então, atualmente, né, se coloca muito isso, o espiritualista universalista, né, que talvez isso daqui a algum tempo até se transforme em religião, não sei, mas assim, eu acho que não. Eu acho que ele não se transforma em religião pela falta de dogmas. Né? O espiritualista universalista, ele bebe conhecimento, ele interrelaciona as religiões, ele coloca as religiões, ele cruza o conhecimento de cada religião e dos conhecimentos esotéricos e ancestrais das civilizações antigas, como a egípcia, a maia, né? a filosofia grega, e ele cria a sua própria realidade. Então, assim, ele pega toda essa seara de religiões do Oriente Médio, da Ásia, e ele cria a sua própria realidade. E algo que traduz muito essa realidade é o conhecimento teosófico. Né? E eu também observo que muitas escolas esotéricas, como a Rosa Cruz, a maçonaria, elas trazem esse conhecimento também. E como elas eram escolas secretas, né, esse conhecimento ficava bastante fechado por conta de uma questão religiosa ligada à Igreja Católica, que não permitia esse conhecimento. Então, hoje as pessoas vivem essa realidade da espiritualidade universalista. E aí ele começa a beber de todas as fontes, né? E o YouTube e as bibliotecas, os livros que tem disponíveis hoje aí passam a ser verdadeiras fontes inesgotáveis de informação e conhecimento. Porém, como nessa fase a pessoa está muito excitada e também está muito confusa e a nossa realidade atual é permeada de muita informação desorganizada e desestruturada, o pequeno gafanhoto ele passa por vários percalços e crises, e ele também fica bastante triste e pode também nesse momento desenvolver um processo depressivo, porque
ele também vive outros momentos em paralelo. Às vezes ele ainda está na fase de desconstrução quando ele entra nessa fase. E também quando ele já é um médium, né, quando ele possui uma certa mediunidade, ele também fica meio que experienciando e vivendo várias técnicas, várias práticas em várias religiões e vários templos. E também muitos tipos de terapias holísticas para que ele possa se enquadrar ou se enxergar. Né? Então, assim, é um momento realmente bastante confuso em que a pessoa vive, mas é um momento muito importante para essa jornada do despertar do pequeno gafanhoto, que é a segunda fase antes da fase do mago, que é a fase que a gente vai falar no nosso próximo vídeo, que é quando ele realmente começa a partir do pouco conhecimento, ou do conhecimento que ele já adquiriu, a manipular essas energias e a se relacionar com essas consciências extrafísicas e começa a praticar toda essa informação na sua vida cotidiana. Tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu queria pedir para que vocês deixassem um like. E no final dessa nossa série de vídeos, a gente vai fazer uma live Tira Dúvidas. E eu queria convidar vocês para deixar já a sua pergunta aqui embaixo, para que na live a gente já possa estar respondendo. Certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, a fase 3, a fase do mago. Muita paz, muita luz. Tchau, tchau.